Imagine um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo sendo alvo de investigação da Polícia Federal. Parece roteiro de filme, mas é o que está acontecendo com o Bruno Henrique. Uma notícia que pegou todo o futebol brasileiro de surpresa, teve uma alta repercussão durante todo o dia e fica o seguinte questionamento. Será que o Bruno Henrique está envolvido diretamente em um esquema de manipulação de resultado do futebol brasileiro? Vamos entender o que está acontecendo e nesse vídeo eu vou dizer aqui para vocês quais são os detalhes, as repercussões e todos os lados, quem está envolvido e quem não está. Vamos falar tudo aqui. O Bruno Henrique está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal que atua junto com o Ministério Público de Goiás, que tem como objetivo investigar a possível manipulação de resultados do futebol brasileiro. E nessa operação específica é o tal mercado de ações, onde é uma manipulação voltada para apostas que prevêem cartões amarelos ou vermelhos, mas que não impactam no resultado final do jogo. Ou seja, se o jogador ele recebe o cartão amarelo ou o cartão vermelho, não impactaria no resultado final. Por quê? Porque o jogo já está liquidado. E nessa situação, o Bruno Henrique ele está inserido. Por quê? Porque teria começado através de uma denúncia de 3 casos de apostas que alertaram sobre supostas suspeitas envolvendo cartões que ele recebeu no jogo Flamengo e Santos de 2023. Para quem não se lembra, Flamengo e Santos se enfrentaram na reta final do Brasileiro de 2023 numa garrincha, onde o Santos ganhou por 2-1, o Santos estava brigando contra o rebaixamento. E o Flamengo ele até tinha chances remotas de título, mas se enfrentaram numa garrincha porque o Maracanã, se eu não me engano, estava interditado para a final da Libertadores. E o Bruno Henrique ele entra aos 50 minutos, ali no finalzinho do jogo, ele recebe um drible do Soteldo na parte lateral do campo. O Soteldo dá um drible desconcertante no Bruno Henrique e o Bruno Henrique vai lá e faz a falta. O árbitro Rafael Klein, ele estava ali em loco, ele estava ali ao vivo vendo. Ele viu e deu o cartão amarelo para o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique ele não gostou, foi para cima do Rafael Klein, discutiu com ele, acabou xingando. Rafael Klein foi lá e aplicou um outro cartão amarelo. Só que isso ocorreu de forma tão rápida e ocorreu de forma tão repentina que depois de um tempo, essas 3 casas de aposta que eu vou citar aqui para vocês, que é Galera Bet, Betano e a KTO, identificaram que o cartão amarelo do Bruno Henrique pode estar supostamente ligado ao volume de apostas que foram feitas. Ou seja, uma aposta muito grande de várias pessoas foram feitas para o Bruno Henrique receber o cartão amarelo. Por quê? Porque essa parte dessas apostas, 98%, segundo o relatório, foram destinadas ao Bruno Henrique. Ou seja, pensa todo as apostas feitas em cartões amarelos. 98% desse valor foi destinado ao Bruno Henrique. E o que mais estranho foi apresentado pelo relatório, apresentado por essas 3 casas de apostas, é que os usuários que fizeram essas apostas foram criados pouco tempo antes do jogo acontecer. Isso que torna mais estranho. O relatório das 3 casas de apostas ele foi apresentado para a IBIA, que é uma entidade que preza pela integridade das apostas, é uma entidade internacional que preza por isso. A IBIA recebeu o relatório, recebeu a causa, no caso, a visão dessas 3 casas de apostas e mandou para as autoridades brasileiras, porque viram elementos contundentes que mostram que, opa, esses argumentos aqui são legais, vamos prosseguir com isso. E aí a situação ficou um pouco complicada. A notícia ela veio, caiu feito uma bomba no Flamengo, só que, apesar das casas de apostas levantarem todos esses fatos, isso apresenta uma suspeita. Não foi feito mandado de prisão. A Polícia Federal acatou o pedido do Ministério Público e foi fazer busca e apreensão. No caso, foi feita a busca e apreensão por mais de 50 policiais que cumpriram esse mandado nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves. Além disso, também foi feita busca e apreensão no Ninho do Urubu, CT do Flamengo e na casa do próprio jogador na Barra da Tijuca. São investigados, além do Bruno Henrique, parentes do jogador, tá? E ex-jogadores aparentemente amadores. Todos os nomes eu não vou revelar aqui, estão, por exemplo, na página do Globoesporte.com. Vocês podem checar, mas eu não vou dizer aqui no vídeo para poder preservar a integridade da pessoa. E o que a gente pode dizer em relação a isso? Isso altera no placar do jogo, isso altera no placar que foi feito?
Não, repetindo, é uma operação que busca mostrar e identificar cartões que foram dados para o jogador, mas que não altera o placar. Então o Flamengo ele perdeu, mas ele não perdeu para o Santos por conta do cartão amarelo, consequentemente dada a expulsão por conta do que o Bruno Henrique recebeu. Não alterou nenhuma vez o placar. E a investigação de manipulações, ela impacta não só o jogador, como ela impacta o futebol brasileiro como um todo. Aí a pergunta que fica, o Bruno Henrique, ele pode continuar jogando? Sim, ele pode continuar jogando, né? Até porque, se a gente for fazer um paralelo com o que aconteceu com o Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá, ele está sendo investigado, ele foi relatado pela própria IBIA, tá? A própria IBIA que recebeu o relatório das 3 casas de aposta que fizeram a denúncia contra o Bruno Henrique, são as mesmas que apresentaram as mesmas provas contra o Paquetá, ou seja, que embasou a investigação do Paquetá. Então é uma investigação séria, é um órgão sério que está atuando junto com a Polícia Federal. Até o momento, o Flamengo ele está apoiando o Bruno Henrique e ele apoia também a Justiça. Então o Flamengo ele emitiu um notificado falando, olha, nós estamos apoiando a Justiça e nós apoiamos o Bruno Henrique, nosso jogador também. Então o jogador ele vai continuar atuando, tá? Ele, até que se prove o contrário, até que ele seja condenado. Vamos relembrar de novo que ele não foi condenado de nada, ninguém foi condenado, então a gente não pode sair apontando o dedo. A investigação está sendo feita. Então, enquanto isso, o Bruno Henrique ele pode atuar sim, tanto se ele for chamado na seleção brasileira, quanto no Flamengo, ele pode jogar a final da Copa do Brasil, etc. Pergunta, ele fica bem em relação a isso? A gente não sabe. Por quê? Porque o Paquetá, depois que ele recebeu todas essas denúncias, ele caiu de produção. A gente não sabe se o Bruno Henrique ele vai cair de produção também. Mas que é um momento que choca o jogador, isso choca. Porém, se a gente for pegar depoimentos, por exemplo, do Mauro César Pereira, que foi realizado no programa Bate Pronto, da Jovem Pan, o Mauro César ele apurou dentro do Flamengo que essa situação não mudou em nada no elenco do Flamengo. O Bruno Henrique recebeu a notícia e o Bruno Henrique arca com as consequências em relação a isso. Mas o elenco do Flamengo ele não foi diretamente impactado. Então, o Bruno Henrique ele vai sim ser integrado, ele pode jogar. O Flamengo se pronunciou, tá junto com o jogador e o jogador vai seguir atuando constantemente. Só que o que a gente sempre precisa lembrar é que, se for aprovado, fica uma grande lição pra gente. Se não for provado, vida que segue. É uma investigação, tá? Mas se for aprovado, a gente precisa refletir sobre quão perigoso que está a situação. Uma coisa que a gente precisa entender é a casa de aposta. A casa de aposta, ela é uma entidade que você pode ir lá botar o seu dinheiro e apostar num clube A, clube B, ou no jogador A, no jogador B. A casa de aposta, por si só, como ela está sendo regulamentada, principalmente aqui no Brasil, ela vai ficar de olho para ela não se ferrar na situação. Para ela não ser vista como um cúmplice, ela precisa apresentar o relatório e mostrar, olha só, eu não tenho nada a ver com isso aqui. O que pode acontecer futuramente, na minha opinião, é que apostas feitas em um jogador exclusivo podem ser reduzidas. Ou seja, eu vou apostar que o Bruno Henrique tome cartão amarelo, fica muito suspeito. Então, aposte que o Flamengo vai levar uma quantidade X de amarelo. Porque se torna mais abrangente e fica mais difícil você individualizar a situação, e aí fica mais difícil você identificar quem é que está prejudicando o time. Porque vai ficar muito na cara. Se você individualizar cada vez mais, pode ficar perigoso para a pessoa, pode ficar perigoso para quem supostamente tem apostado que não tenha nada a ver com isso, como é uma situação, né? E aí, quando a gente vê isso acontecendo cada vez mais, a gente começa a ficar se questionando. Como você vê muita gente na rede social falando, caramba, como é que esse jogador se machucou dessa forma? Caramba, como é que o time me toma uma goleada de uma equipe que é infinitamente inferior a ela tecnicamente? Ou começa a se utilizar que tudo é por conta de aposta esportiva que está sendo feito ou não? E aí acaba manchando o futebol. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que isso está acontecendo, né? E no caso, o Bruno Henrique, caso seja aprovado, ele precisa
ter as consequências, caso não seja provado. Lembrando que é só uma única investigação. E você, no caso, você olhando toda essa situação, você acredita que esse tipo de caso pode prejudicar o futebol? Eu gostaria de entender os seus comentários. Deixa aqui os seus comentários se você acha que isso pode prejudicar o futebol ou não, tá? Mas eu leio as opiniões de cada um. E o que a gente precisa entender, gente, é que cada vez mais as apostas esportivas estão tomando conta do futebol. Cada vez mais escândalos podem ser apresentados, suspeitas podem ser levantadas, mas a gente também precisa saber observar e ter paciência para a investigação prosseguir, não sair julgando, não sair apitando, porque a gente precisa manter a integridade do atleta, mas acima de tudo, manter a integridade no esporte. Não esqueça de deixar o seu like, curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!